Olá, graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui na nossa devocional, no nosso 8º dia. E o tema de hoje é fé. E aqui ele vem falando a fé que opera pelo amor. Louvado seja o Senhor. É muito desafiador vivermos de fé em fé, né? Nós somos conquistados por esse amor de Deus. Ele, como eu já falei em algum dos vídeos que foi postado, o Senhor ele nos arrebata para Ele com esse amor. E na nossa caminhada com Ele, o correto seria que a nossa fé crescesse a cada dia mais, né? Crescesse de fé em fé. A fé é algo que ela é ou deve ser crescente na nossa vida. Só que aqui ele fala de uma fé que opera pelo amor. Como que é isso? Quando a gente vai lá em Gálatas 5 e 6, é nessa passagem que o apóstolo Luiz Hermínio está falando aqui no livro, ele fala dessa fé que ela opera pelo amor. Então a gente precisa entender um pouquinho o contexto, né, que está se falando ali em Gálatas. E o contexto é que o povo estava querendo voltar a práticas judaicas, como, por exemplo, a circuncisão, para viver uma vida cristã. E ali o apóstolo Paulo vem repreendendo severamente o povo que estava querendo fazer isso, as pessoas que estavam ensinando isso, ele vem exortando, dizendo que a nossa fé não é pelas nossas práticas, né? Não é uma fé baseada no amor de Deus. A nossa fé ela não tem que ser baseada naquilo que nós fazemos, até mesmo para nossa salvação ou até mesmo para receber algo do Senhor, mas sim uma fé baseada no amor dele por nós, né? E isso é a graça é o favor imerecido de Deus. E aqui ele vem desafiando, perguntando pra gente, né, como que é a fé que agrada a Deus, né? E eu te pergunto hoje, né, como que você vive a sua vida de fé com relação a Deus? Qual a fé que você acredita que agrada a Deus? E é isso, a resposta está aí em Gálatas 5:6. É a fé que ela é baseada no amor dele por nós. Quando nós cremos que o Senhor Jesus, ele de fato nos ama, mesmo que a gente esteja passando por circunstâncias muito difíceis de nossa vida, que muitas vezes a gente não vai compreender no momento, quando a nossa fé é baseada no amor de Deus, a gente vai confiar que tudo aquilo que nós estamos passando vai ter um fruto bom para as nossas vidas. Mesmo que seja um momento de muita dor que a gente esteja vivendo, quando nós baseamos a nossa fé no amor dele, a gente descansa o nosso coração e a gente entrega. Porque quando a gente entende de fato que ele nos ama, tudo que ele faz é o melhor para nós. Seja ela uma enfermidade, seja ela uma crise familiar, seja revés financeiro, né? Então, eu falo mesmo por mim. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa, uma grande amiga, e eu estava compartilhando um pouquinho do que eu vivi quando eu tive meu encontro com o Senhor Jesus, e eu passei por muitas lutas. Na verdade, foi um momento que o Senhor ele estava colocando os fundamentos em mim, me alicerçando nele e eu comparei até mesmo com uma construção civil, né? Primeiro é colocado os fundamentos, e esses fundamentos, enquanto ele não chega na rocha, é parafusado, né? Esse prédio não vai ter estrutura no futuro para que o prédio cresça, né? E fique firme. Então, assim é a nossa vida com o Senhor também. Só que esse processo de fundamentos é um processo muito doloroso. É um processo de bater estaca, é um processo que tem que chegar até a rocha. Quando chega na rocha, tem que parafusar. E quem é a rocha na nossa vida? É Cristo. Então, enquanto o fundamento da nossa vida não chega na rocha que é Cristo, ele não para, né, esse processo. Para quê? Para que lá na frente a gente não venha desmoronar. Então, esse é um período de dor, é um período de muita luta, né? Quando a gente vai comparar, é um processo que vai tendo aquele momento de escavar a terra e vai até chegar lá na rocha. É demorado, é difícil, é penoso, mas
Quando a nossa fé ela está baseada no amor de Deus, a gente sabe que mesmo durante todo esse momento doloroso, né, ele tem um propósito. E qual é o propósito? Construir um lindo prédio, que é a nossa vida espiritual, é construir a nossa vida espiritual. Então ele tá operando uma obra em cada um de nós. Então, que você, independente do momento que você esteja passando na sua vida, que você venha confiar no Senhor, venha ter fé nesse amor, que Ele te ama e Ele sabe o que Ele faz. Ele sabe o que Ele está fazendo na sua vida, mesmo que você não concorde, mesmo que você não aceite, mesmo que você bata o pezinho, né? Igual a gente muitas vezes faz com uma criança mimada, que a gente quer que seja feita a nossa vontade, mas é o que eu sempre falo, com Deus não tem como a gente colar na prova, não tem como a gente pegar um atalho, né? Então, enquanto a gente não é aprovado, a gente continua na mesma prova. E Ele está fazendo essa linda obra em nós. Ele está nos restaurando, Ele está nos purificando para que a gente chegue à imagem e semelhança de Cristo Jesus, que é a rocha, Cristo. E aqui outra pergunta que ele faz: de que forma grandes homens de Deus marcaram a história por meio da fé? Então, quando a gente olha a história, várias histórias na Bíblia de homens de Deus e mulheres de Deus foram homens de fé, que mesmo sem muitas vezes eles verem, eles estavam lá, né, como se estivesse vendo o invisível. E aqui ele pergunta também: a sua oração está baseada na confiança ou no desânimo? E ele fala também no texto aqui que ele escreveu, né? Quantos de nós cremos que mortos ressuscitam? Muitos, eu sei, mas não oramos para que algum desses que partiram levante, não é mesmo? E aqui a gente entra numa outra questão, né? A gente crê, mas na hora da gente colocar nossa fé em prática, por que a gente não ora, por exemplo, uma pessoa que morre? Se a gente de fato crê que Deus é todo-poderoso, Ele tem esse poder, por que não oramos pelos enfermos? Por que não estendemos as nossas mãos? A gente crê que mortos ressuscitam. Bom, não sei você, mas eu creio que mortos ressuscitam. Mas na hora de orarmos, nós temos essa ousadia santa de orar para que o morto ressuscite? Né? Ou a gente já está com uma fé morna? A gente dá muita desculpa. Agora eu sou um crente maduro, mas Jesus no ministério dele não parou um minuto de orar pelos enfermos, de curar os enfermos, né, e de expulsar demônios. Mas na hora de você operar, colocar em prática a sua fé, você faz isso? E se você não faz, por que você não faz? Né? Eu respondo um pouco por mim, né? Eu lembro que quando o Senhor Jesus começou a me desafiar a colocar minha fé em prática e orar pelos enfermos, eu falei: nossa, Senhor, mas orar pelos enfermos, já pensou se não acontece? Que vergonha, né? Eu vou ficar com a cara no chão. Então, isso, qual é o nome disso? É orgulho, né? Vergonha é medo de ser envergonhado, de falar: que boba! Mas nós temos que vencer isso, temos que ser ousados, né, e colocar mesmo as mãos sobre os enfermos. E eu, quando comecei a operar dessa maneira, eu comecei a ver milagres, né, e é muito maravilhoso. Então, quem opera a cura é o Senhor, a gente é apenas um instrumento dele. Mas temos que ter essa ousadia, assim, de orar, né, pelos enfermos, independente se o Senhor vai curar ou não. Mas a minha parte eu vou fazer, a minha parte nós temos que fazer. Né? Então, que a gente não venha viver essa vida morna de sermos aqueles que falamos que temos de fé, mas na hora da prática a gente não pratica a nossa fé. Então, o Senhor hoje está te desafiando a crer no impossível. Né? Eu já vi muitos milagres impossíveis, eu já vi perna crescer, né, na minha frente. Então, isso é apenas um dos milagres que eu já vi. Eu já vi pessoas, né, que a gente ora e ele está com problemas de coluna, está com dores na coluna e dor de cabeça, e logo depois que a gente ora, passa a dor. Então, o Senhor nos chama a viver nessa dimensão de fé. Uma fé que é sobrenatural, que vai além da razão humana, porque quando a gente olha para a história de Jesus, andar sobre as águas, por exemplo, não é nada racional. Pelo contrário, ele vai contra as leis da natureza. Né? Então, quando a gente vê outros milagres também, morto ressuscitar, por exemplo, racionalmente falando, é algo que é loucura. Mas a sabedoria de Deus, ela é mais sábia, né? A loucura de Deus, ela é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Então, que você, a partir de hoje, venha crer no sobrenatural de Deus sobre a sua vida, sobre o que Ele tem para a sua vida. Venha crer que Ele é um Deus todo-poderoso e operando Ele, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir dele, né? Ninguém pode impedir. Uma palavra que é lançada da boca dele cumpre o propósito ao qual ele destinou. Então, que você venha andar com uma vida cheia do fogo do Espírito Santo, crendo, né,
nesse Deus maravilhoso que opera infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou até mesmo pensamos. Falar de fé é um assunto muito vasto, eu poderia ficar aqui falando durante muito tempo, mas a gente não pode gravar um vídeo muito longo, né? Então, que essa palavra venha encher você de fé, venha encher a sua vida, o seu coração, a sua mente de fé, porque o nosso Deus, ele continua operando milagres até hoje. Até a volta dele nós vamos estar aqui operando pelo poder do Espírito Santo. Então, que Deus te abençoe e eu declaro sobre a sua vida uma vida cheia de fé. Em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Amém. Como nós estamos falando de fé, enquanto eu estava vendo, né, o vídeo que eu gravei, o Senhor me fez um desafio e eu quero nesse momento orar pelos enfermos. E se você está até agora aqui vendo esse vídeo, se você tiver alguma enfermidade ou alguma pessoa enferma na sua família, eu quero que você coloque também a sua fé em prática nesse momento, receba essa oração. E se houver cura na sua vida, eu quero que você deixe um testemunho depois aqui debaixo do vídeo, tá bom? Então eu quero orar por você. Fecha teus olhos, eu vou fazer essa oração em nome de Jesus. Senhor, eu não sei as pessoas que vão estar assistindo esse vídeo, mas o Senhor conhece cada uma delas, Pai. E na autoridade, no nome de Jesus, eu quero agora repreender toda enfermidade. Eu quero mandar embora agora em nome de Jesus. Todo mal-estar, toda dor de cabeça, toda dor na coluna, sai agora em nome de Jesus. Todo câncer, sai em nome de Jesus. Eu repreendo toda enfermidade, seja ela de qual natureza for, em nome de Jesus. Há poder no teu nome, Senhor. Então, na autoridade, no nome de Jesus, na autoridade que nos foi dada pelo nome de Cristo Jesus, eu repreendo agora toda enfermidade. Sai agora em nome de Jesus. Há poder no teu nome, Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida e que, se você recebeu qualquer cura de uma enfermidade, seja ela qual for, que você possa deixar para nós aqui o seu testemunho. Em nome de Jesus. Amém.